Olá, seja bem-vindo à 15ª aula e última aula do nosso módulo Teologia do Orgulho. Desde o início desse módulo, nós temos procurado compreender um pouco do que a Palavra de Deus ensina a respeito do nosso próprio coração, das nossas atitudes orgulhosas, da nossa arrogância quando nós não ouvimos a Palavra de Deus e agimos arrogante e orgulhosamente contra Deus. Vimos um pouco também sobre as consequências do nosso orgulho diante do próximo e as mais diferentes facetas do orgulho dentro do nosso coração. Procuramos ver também como ele é o alicerce, o fundamento dos pecados que fazem parte da história da nossa vida, mas como são difíceis de perceberem as nossas ações e intenções orgulhosas pelo fato de elas estarem sempre escondidas dentro do nosso coração, tal como os alicerces, o concreto, o ferro, a pedra está escondida debaixo de uma mega construção, de um grande edifício de 15 ou mais andares, 20, 30, 100 andares. Você não consegue ver o que está por debaixo daquilo, a profundidade, a raiz do alicerce que sustenta aquela grandiosa construção. Assim também, os nossos pecados, eles são fruto de um orgulho escondido no nosso coração. E quanto mais orgulhosos, mais arrogantes, mais evidentes são, mais frequentes são e maiores em quantidade são os nossos próprios pecados. Daí a importância de nós conhecermos um pouco sobre o nosso coração, o orgulho, a raiz desses pecados todos, para que nós então, matando a raiz, trabalhando na essência do nosso coração, nós possamos ver os resultados, colher a diferença, colher aquilo que a gente viu na última aula, que o povo judeu colheu quando reconheceu a atitude arrogante e orgulhosa em que estavam trilhando e caminhando diante da palavra que Deus havia dado a eles quando ainda estavam no cativeiro babilônico, e a maneira como agora o Senhor os despertava, o Senhor os transformava, dava a eles o senso da sua preciosa presença. Nessa aula, na última aula do nosso módulo, nós veremos o capítulo 2 do livro de profeta Ageu e veremos as consequências finais e maravilhosas do coração e no coração daquele que se arrepende do orgulho. Eu peço a você então que me acompanhe também na sua Bíblia, para que juntos nós possamos verificar aquilo que a palavra de Deus nos ensina relacionado a essas promessas e essa expectativa que para nós é tão especial. Vejamos então. Ageu capítulo 2, a partir do versículo 1 nós lemos: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado?
E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com o cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará impura? Os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é esse povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde hoje, dia de hoje, do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romanzeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Apenas até aqui, palavra do Senhor, e assim nós terminamos o livro do profeta Ageu. O que é interessante aqui para nós é compreendermos o seguinte: Deus está a falar sobre a glória do novo templo, a glória do segundo templo, a glória do templo de Zorobabel, como ele é chamado. O primeiro seria o templo de Salomão, construído na época do rei Salomão, agora esse construído no tempo do rei Zorobabel, por isso o templo de Zorobabel, o templo de Jesus, o templo de Deus, o templo de Jeová, o templo lá no Monte Sião, em Jerusalém, mas que leva ao nome daquele que era o rei na época de sua construção. Bem, o texto começa com um questionamento do Senhor, e ele pede para que aqueles que viram a glória do primeiro templo pudessem se pronunciar. É como se ele dissesse: vocês que lá atrás, vocês que são velhinhos e que estão aí no meio do povo, que talvez estejam com 85 anos, 90, 95 anos, vocês são parte daquele grupo de pessoas que viram esse templo na sua primeira glória. Vocês são parte daquele povo que viu como é que era a majestade, a grandiosidade, a suntuosidade desse templo na sua primeira glória. E como é que é agora para vocês? Bom, provavelmente muitos deles que viram o templo naquela primeira ocasião já estavam, velhinhos para se lembrar de alguma coisa, ou talvez já não se lembrassem mais de nada. E aqueles que se lembravam, que eram poucos, porque a grande maioria da nação havia nascido na Babilônia e não havia conhecido a glória do primeiro templo, como ele coloca aqui. Mas aqueles que haviam percebido chegaram para Ageu e disseram: isso daqui parece com nada, não é? Se a gente for comparar com aquele primeiro templo, isso daqui é a mesma coisa que nada, porque aquele primeiro templo era maravilhoso, era grandioso, era suntuoso, etc. Mas agora isso daqui é tão pequeno, é tão pouco, é tão quase nada, e o Senhor diz: muito bem, mas a glória desse último templo será ainda maior. E aqui a gente percebe que no capítulo 2 de Ageu, o Senhor já começa a apontar para certas realidades escatológicas que estavam por vir. Algumas realidades que não estão presentes aqui nesse primeiro momento, mas que serão apresentadas depois e que vão associar tanto com a vinda de Jesus, quanto aquele para quem Zorobabel apontava também, que ele também seria uma espécie de antecipação messiânica, e a figura dele como a figura do Messias, o templo como uma figura da igreja e do próprio corpo de Jesus, o Messias. Mas essa é uma outra realidade que eu não vou entrar com tanto detalhe aqui nessa aula. O ponto é apenas perceber que o Senhor ele faz paralelos entre aquilo que estava acontecendo naquele primeiro momento, com o templo, com a nação, com o povo, com a esperança escatológica futura, aquela que diz respeito
a segunda vinda do Senhor e a restauração eterna do nosso ser e também desse mundo, novo céu e nova terra. Então nós percebemos aqui que na restauração do povo, depois do arrependimento do orgulho, o Senhor lança a esperança no coração desse povo, enche o coração desse povo de esperança. Por um lado, a gente vê que eles sentiram a presença. Deus estava ali sendo percebido no meio deles. Por outro lado, a gente vê que Deus despertou a mente, os olhos, o coração desse povo para o Senhor. Eles estavam despertos para as coisas de Deus agora, o que já é algo muito especial. Por outro lado, eles sentiram alegria em se colocar para trabalhar para as coisas de Deus, que é tudo que a gente viu na última aula. E agora o que a gente percebe é que o Senhor enche o coração deles de esperança, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente pode estar arrependido, a gente pode estar desperto, a gente pode estar no trabalho, mas depois de um tempo pode ser que aquilo caia no mesmismo, sabe? Que caia na rotina, que aquilo entre no piloto automático e parece que as afeições religiosas, elas vão diminuindo, essas sensações de prazer vão diminuindo. E aqui a gente percebe a presença de Deus e a sensibilidade do Senhor em percebendo a nossa limitação e a nossa fragilidade emocional e sensorial e em termos de percepção também, ele traz esperança para o coração do povo. A palavra de Deus vem aqui algumas vezes, né? Pelo menos 3 vezes, só nesse capítulo 2, em momentos diferentes, em épocas diferentes. Então tudo aqui no capítulo 2. Mas se você for pegar em rigor, você vai ver que foi em um período, depois foi em outro período, depois em outro período, em outro ano. A palavra do Senhor vem para renovar sempre e sempre a esperança no coração daqueles que se arrependeram do seu pecado, daqueles que eram o remanescente do povo e que agora são confrontados com esse questionamento da última glória. O que os versos 1 a 3 sugerem para nós, não é que o povo talvez estava meio desencorajado. Diante da palavra de alguns anciãos que disseram, isso daí que vocês estão fazendo, vocês não sabem como é que era o do Salomão. Salomão dava de 10-0, ou de 7-1, ou se fosse hoje em dia, alguma outra expressão, nesse daí que vocês estão fazendo. O de Salomão daria um show nesse daí. E Deus é sensível a essa questão, porque talvez essa palavra desanimaria os mais novos, porque não era essa turma velhinha, né, de seus 80, 85, 90, 95, 100 anos de idade, que estava ali só botando pilha para o povo desanimar, que estava construindo, porque o pessoal nessa idade não tem condição de construir mais nada, de carregar pedras, de subir em escada, de carregar peso e tudo mais. Eram os novos. Mas enquanto os idosos falavam que o que eles estavam fazendo não ia servir de nada, que era pouca coisa, e os novos poderiam desanimar, eles poderiam, puxa vida, a gente está dando tudo, a gente se arrependeu, a gente está fazendo, e o que Deus pensa? Será que Deus está triste com a gente? Será que o que a gente está fazendo está ficando aquém daquilo que Ele gostaria? A gente ouve os nossos avós aí falando que no tempo deles era tão melhor, na época de Salomão. Será que o que a gente está fazendo aqui é errado? E aí a gente percebe que Deus vem até eles e Ele deixa claro, olha, o que me agrada não é a percepção externa, não é o que vocês estão fazendo em termos de suntuosidade, porque a glória desse segundo templo, o que vai acontecer nele e aquilo para o que ele aponta vai ser muito maior em glória, em presença e tudo mais do que o anterior. E aí ele dá essa palavra, não se esqueça, minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor. E ele dá promessas ao povo, dá promessas a Zorobabel e, de certo modo, incentiva, desperta mais uma vez o coração do povo. Veja a aliança que no versículo 5, mais uma vez, ele destaca, quando ele diz assim, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. O meu espírito habita em vocês, no meio de vocês. Eu estou com vocês. Mais importante do que a minha presença no Santo dos Santos, aí desse santuário, é o fato de que o meu espírito já habita em vocês. Por fim, como profetizou Joel em outro livro, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a terra, e a gente entende isso no período da igreja. Pedro pregou sobre isso no seu primeiro sermão após Pentecostes,
E aquilo se cumpriu, porque hoje o Espírito do Senhor é derramado em toda a terra, na vida daqueles que se arrependem, se convertem, mas diferente de como era ali, onde o Espírito do Senhor era derramado apenas naquele povinho judeu, povinho porque é um povo pequeno em quantidade e praticamente inexpressível no contexto internacional. Mas agora não. E é como se ele dissesse, eu estou com vocês e por fim vai ser muito maior, vai ser abundante, vai ser infinitamente mais do que aquilo que tem sido até aqui. Eu vou fazer mexer céu e terra, eu vou abalar tudo, é o que ele diz no verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco duraria 530 anos mais ou menos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, deste novo templo, a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei shalom, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez ele deixando claro que ao final daquele tempo, dali a um tempo, os descendentes daqueles, não é, veriam a glória que encheria aquele lugar. E isso veio a se cumprir, obviamente, pela vinda do Senhor Jesus, quando ele vem na era messiânica e ele, com a sua presença, está ali. E depois a glória do Senhor é derramada ali por ocasião do Pentecostes e as pessoas começam a conhecer tudo o que acontece naquele lugar. E o que nós encontramos aqui provavelmente é um eco da profecia de Isaías, aquilo que ele profetizou também relacionado à riqueza das nações, né? Lá em Isaías, no capítulo 60, no versículo 5, a gente lê assim, Isaías 60, verso 5. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. Então aqui provavelmente Ageu ecoa a promessa de Isaías de uma nação de Israel, de um povo de Israel tremendamente rico pela riqueza das nações. Ele está falando aqui, em outras palavras, como a gente sabe hoje pela teologia bíblica, desse período conhecido como o período messiânico, quando Deus, ou as palavras de Deus, a motivação de Deus em trazer o evangelho por si mesmo, se manifestaria a todas as nações a partir daquele lugar, num primeiro momento trazendo as nações para aquele lugar e num segundo momento fazendo com que a glória de Deus que enchia aquele lugar pudesse ser espalhada e enchesse toda a terra, como profetizou Ageu aqui, como profetizou Naum, como profetizou Isaías, Zacarias e tantos outros desses profetas posteriores que antecederam a vinda de Jesus. A gente chama de profeta menor porque o livro deles é menor, mas são profetas posteriores àqueles profetas maiores, porque eles estavam mais perto da vinda de Jesus. Todos eles falaram disso, de como essa glória encheria. Quando Deus fala, então, que ele tem o poder soberano sobre todas as coisas, ele descreve, minha é a prata, meu é o ouro, minha é toda a riqueza. Ou seja, não se preocupem com o que Nabucodonosor roubou de vocês. Não se preocupem com aquilo que vocês veem nas outras nações. Não se preocupem se aquilo que vocês estão fazendo aí no Monte Sião está ficando diferente de como o Salomão fez. Minha é a prata, meu é o ouro. Vocês não têm que se preocupar em fazer algo como se esse algo me agradasse. O que me agrada não é o algo, mas o alguém. O que me agrada não é o que as suas mãos fazem, mas o que o coração de vocês sente. É como se Deus estivesse literalmente animando o seu povo naquele momento de talvez desânimo por causa daquilo que os idosos diziam. Por que eu falo isso? Porque é o que o texto diz. O texto diz, aqueles de vocês que viram a glória desse primeiro templo. E a galera que viu a glória do primeiro templo era a galera idosa nessa ocasião aqui. Então, nesse momento, que talvez vivesse um momento de tensão, a gente percebe o Senhor falando sobre a infidelidade do povo. Talvez ali já alguns se desviando, talvez alguns voltando atrás, se entregando à imoralidade e à infidelidade. E é por isso que Deus diz, por meio de Ageu,
para os sacerdotes. Essa palavra que a gente encontra a partir do versículo 11, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada à lei. Isso daqui é algo que a gente vê lá atrás, em Deuteronômio, Números, a ideia de tocar em coisas impuras, eu também em coisas santificadas. E a pergunta, o jogo, a ideia, a decisão sobre a questão é a seguinte: se alguém, versículo 12, leva a carne santificada na borda de sua roupa, carne de um animal sacrificado, puro, que deveria pertencer ao sacerdote, e é uma carne santificada, separada. Imagina que alguém pega aquela carne e coloca no próprio corpo, coloca na roupa e leva consigo. E aquela carne, então, vier tocar no pão, no cozido, no vinho, no azeite, em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Ou seja, o fato de uma carne santificada por Deus, por causa de todas as prescrições da lei que a santificavam, tocar em alguma outra coisa, santifica aquela outra coisa? Ou seja, a santidade, ela influencia, ela transforma por si só uma coisa santa quando está junto com o que não é santo, santifica aquilo lá? A resposta dos sacerdotes é não. Tá certo, não era mesmo, porque é assim que a gente vê no Antigo Testamento, nos primeiros livros da lei de Moisés. E aí a pergunta número 2 é: e se alguém que se tornou impuro pelo contato de um cadáver, imagina que uma pessoa, isso também é lei cerimonial, veterotestamentária, lá da Torá, eu sou esse alguém que tocou no cadáver, pessoa morta, toquei, não podia, era pecado, era uma lei cerimonial que não se tocasse numa pessoa morta, isso era impuro, isso era pecado pela lei cerimonial, por causa de tudo aquilo que essa lei apontava, que estava relacionado com Jesus e pecado, etc. E aí ele fala, bom, essa pessoa vai ficar impura. E aí beleza, vamos supor que essa pessoa que está impura, ok? Porque ela tocou num cadáver. Se ela vier e tocar num alimento, ela está impura, ela não se purificou ainda, ela toca no alimento, ela toca no cozido, toca no vinho, toca no azeite ou em qualquer outro mantimento. Essas coisas ficarão impuras? E os sacerdotes responderam, sim, ficarão impuras. Ou seja, qual é a ideia? E isso é correto também, isso que a gente encontra na lei. Se qualquer pessoa fizesse isso que eu descrevi, ao tocar em qualquer outra coisa, essa outra coisa ficaria impura também. E essa pessoa, antes de tocar no alimento, na roupa, no azeite, no vinho, etc., essa pessoa deveria se purificar, deveria se arrepender, deveria proceder tudo aquilo que dentro da lei se diz a respeito da purificação de quem tocou num cadáver ou de quem cometeu outro ato de impureza. Qual é a ideia aqui? Aí Ageu continua dizendo, assim é esse povo e assim é esta nação diante de mim. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Tudo é impuro. Agora considerem tudo que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. E eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, e em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus está lembrando eles aqui de tudo aquilo que Deus havia dito no capítulo 1, quando o Senhor pergunta para eles, para onde vocês estão indo? Coloca o coração de vocês sobre o caminho, sobre as pegadas, e para pensar, por que vocês não estão nessa direção que eu falei para vocês trilharem e estão indo para outra direção? O Senhor aqui então os questiona mais uma vez, porque aparentemente, pelo desânimo produzido por aqueles mais idosos, eles estavam voltando à impureza, voltando a fazer aquilo desanimados, estavam desanimados com as coisas de Deus. Foram despertos, sentiram a presença, se colocaram no trabalho, mas chegou uma hora esfriou, entrou na mesmice, foram influenciados pela palavra maldita de algumas pessoas e agora estavam voltando para a impureza. O que é interessante dessa passagem é que a maldade e o pecado têm mais poder para influenciar do que a santidade. Todos nós que temos crianças, que temos filhos pequenos, sabemos muito bem o que é isso. Você educa o seu filho, ele vai para a escola, ele aprendeu tudo o que é correto e é de Deus na sua casa, e foi difícil dele aprender, é difícil de uma criança aprender o que é certo, mas aí de repente ele chega na escola e em 4 horas que ele passa ali, ele volta para casa falando coisas estranhas, tendo atitudes estranhas, tendo comportamentos estranhos.
Porque parece que o que é errado influencia mais do que o que é certo. Ele assiste alguma coisa na televisão, ele tem a mesma atitude daquele garotinho daquele seriado, ele fala daquela maneira, ele grita daquela maneira, ela puxa, bate, tira, responde, reage daquela maneira, e você diz, não foi isso que eu te ensinei, filho. Não foi assim que você aprendeu da sua mãe, filha, filho. Por que você está fazendo isso? Onde você aprendeu isso? Onde você viu isso? Não é assim com as nossas crianças? Por que disso? É isso que está por trás desse texto. Porque o pecado e o mal têm mais poder de influenciar e de passar de um para o outro pela influência do que o bem. Se você pega uma pessoa santa e a pessoa ela é santa nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, coloca essa pessoa do lado de uma pessoa cheia de pecado. A santidade não vai influenciar o pecado. Pelo contrário. É isso que ele está dizendo. Então, o coração deles não estava sendo afetado pela santidade, porque eles se deram ao pecado, e o pecado, uma vez tocado, mais uma vez os levou para caminhos errados. E o orgulho voltou a fundamentar, a alicerçar essas atitudes erradas. E Deus está dizendo, vocês já se esqueceram do que eu fiz? Vocês já se esqueceram daquele tempo que eu os feri e fiz tudo o que fiz chamando vocês de volta para mim? E vocês não deram atenção? Vocês seguiram os seus próprios caminhos? Vocês lembram de quando eu fiz isso, isso e aquilo? E mesmo assim não houve quem se voltasse para mim? E aí o Senhor disse, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanzeira e a oliveira não têm dado seus frutos? Mas de hoje em diante eu vou abençoar vocês. Aparentemente, pela bondade e misericórdia de Deus, e talvez por perceber também um sincero arrependimento no coração daqueles que estavam ouvindo, porque eles eram frutos de um avivamento, eles foram frutos de um despertamento, eles sentiram a presença do Senhor, e todo mundo que uma vez sentiu a presença do Senhor e foi desperto em seu espírito e se entregou a servir e está ali vivendo em comunhão com Deus, quando peca, uma simples palavra do Senhor já nos desperta de novo para voltar para Ele. E é isso que Deus faz aqui. Por algumas vezes, Ele volta ao povo, Ele fala com o povo e o espírito do povo é reavivado. E imediatamente, percebendo provavelmente a tristeza e o arrependimento, Deus diz, eu vou abençoar vocês. Se tem pouco, eu vou fazer mais. É óbvio que a questão aqui não é a prosperidade material em si. Isso aqui não é base para uma teologia da prosperidade, da bênção, da vitória, etc. Mas é base para mostrar a misericórdia de Deus diante de um coração humilde, diante de um coração que reconhece os seus erros, se arrepende dos seus pecados e se volta para a presença, para a palavra, para os conselhos do Senhor Deus. E aí então no final o que nós lemos são as promessas do Senhor para Zorobabel que ecoam até hoje para as nossas próprias vidas. Quando lemos o seguinte, palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer céu e a terra. Mais uma vez essa expressão. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força das nações, do reino das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, que é uma expressão escatológica que aparece volta e meia aqui no Antigo Testamento. Naquele dia, é o dia do juízo, o dia da vinda de Jesus e depois o dia da segunda vinda por ocasião do juízo final também. Diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, como eu disse para vocês, alguns acreditam que essa expressão está relacionada com Jesus. Ele é esse anel de selar, ele é esse que testemunha e sela e fecha e etc. e da vontade de Deus. Outros acham que não, que é o próprio Zorobabel mesmo, e que pela fidelidade dele o Senhor faz uma promessa a ele de que no final dos tempos ele desfrutaria, ele gozaria, viveria alegremente prazer das consequências de sua obediência, de seu arrependimento e entrega ao Senhor. Sendo uma, sendo outra, o que nós aprendemos e o que fica bastante claro para nós é que diante do arrependimento de Zorobabel, de Josué e de todo o remanescente do povo, vieram as promessas do Senhor.
E assim será com você e comigo também. E assim será com todas as pessoas que, reconhecendo o orgulho nos seus corações, clamarem ao Senhor que tenham misericórdia deles, clamarem ao Senhor que transformem os seus corações, suas histórias, suas famílias, que se voltarem para o Senhor e começarem a temer o Senhor. Todas essas pessoas experimentarão a presença do Senhor, experimentarão o despertamento de sua alma, dos seus olhos se abrindo para ver a majestade de Deus. Todas essas pessoas experimentarão não só o despertamento, mas o prazer em estar na presença, na obra, servindo, trabalhando. Será feliz essa pessoa fazendo isso. E por fim, quando as aflições vierem, quando o desânimo bater, quando as tribulações e as ondas do mar da vida se levantarem para tentarem afundar você, a palavra de Deus vai voltar a você para te dar ânimo, para te dar força, para confrontar o seu pecado também, para mostrar para você que talvez você esteja caminhando para outro lado. Se volta, e você vai se voltar. E Deus vai te encher de esperança e vai cuidar, vai abençoar, não só com bênçãos materiais, mas com a própria presença dele em sua vida. A consequência final na vida de quem se arrepende do seu orgulho é essa: a presença, as bênçãos, a própria palavra de Deus, despertamento espiritual, alegria no serviço e a esperança que se renova a cada dia por causa da humildade no coração dessas pessoas. Eu encerro esse módulo sobre a teologia do orgulho com as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, no início do Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.